estava falando, essa cena que a gente vai ter agora é a cena do Concílio Vaticano II. Essa cena para o espetáculo, ela é muito importante, pela importância que foi a participação de João Paulo II dentro do Vaticano II. Nós sabemos qual era o perfil da igreja antes do Concílio Vaticano, nós sabemos como era a liturgia da igreja, como era o acesso à palavra de Deus. E João Paulo II, ele deu colaborações que foram assim muito determinantes para até que mesmo nós existíssemos. Hoje, nós como comunidade Shalom, nós somos o quê? Nós somos leigos. Então, todo esse novo sobre o legítimo da santidade, todo esse novo da redescoberta da missão do leigo, o leigo como evangelizador, toda essa abertura da igreja. E aí eu queria dar uma passada com vocês aqui sobre o texto dessa parte, só para a gente visualizar bem e pensar como é que a gente vai depois montar essa cena, tá certo? A nível de coros e tudo. Então, primeiro, João Paulo II ele está diante dos cardeais, tá certo? Ele não estava na Capela Sistina, isso aqui era em São Pedro, tá certo? E aí, lá diante dos cardeais, ele vai dizer: senhores cardeais, qual é a condição humana nos dias de hoje? Vocês sabem que na Bíblia tem que cada pergunta dessa é como se fosse uma bomba que arremessa. Depois ele vai dizer: o que esperam da igreja os homens e as mulheres deste tempo? E vem outro som, dando essa ideia de mais um questionamento. Qual é a resposta da igreja ao crescente desespero da modernidade diante de cada existência humana? A principal questão de todos os tempos é a pessoa humana. E aí, quando ele diz isso, começa o tema instrumental da canção, que é a canção do concílio. Na canção, o texto da canção é exatamente textos da palavra de João Paulo II, do concílio, do discurso dele, como também palavras do documento, que também tem ressonância com aquilo que ele falou. Então, as alegrias e dores do homem de hoje são as alegrias e dores da igreja. Já começa com uma grande diferença, porque o que ele está fazendo? Ele está colocando a igreja no meio do mundo. Ele está dizendo à igreja, as alegrias e dores dos homens da sociedade são as alegrias e dores da igreja. E ele vai dizer: e não há nada verdadeiramente humano que não encontre eco no coração da igreja. Talvez hoje para nós isso seja muito simples, porque muitos de nós nascemos dentro dessa realidade. Mas a imagem de igreja desse período aqui era realmente aquela nossa imagem de que nós detemos a verdade, nós temos o conhecimento da verdade, e por isso muitas vezes estamos distantes do mundo. O mundo que é mau, o mundo que é distante. E o Papa, ele ambienta a igreja dentro da humanidade. E ele diz que não há nada verdadeiramente humano que não encontre no coração da igreja. E aí, continuando, ele vai dizer: vamos. Esse vamos aqui, meu povo, a gente vai ter que encontrar uma forma de fazer entendido. Porque esse vamos aqui é o grande apelo à evangelização. Esse vamos aqui é o grande apelo a abram a igreja. Abram a igreja para a humanidade, abram a igreja para o jovem, abram a igreja para o homem moderno, para o homem de hoje, abram a igreja para a ciência, abram a igreja para as artes. É esse foco. E ele vai dizer: por isso nos aproximemos do homem moderno. Vamos, paremos de nos lamentar acerca do estado que vive o mundo. Vocês entendem o que é essa frase? Se hoje para nós ela é forte, imagine ela naquele período sendo dito dos cardeais: paremos de nos lamentar acerca do estado que vive o mundo. Continuando, ele vai dizer: vamos anunciar com racionalidade, sem moralização. Isso aqui também, um anúncio com racionalidade. O homem, ele não pode, como João Paulo II ele vai dizer de forma muito clara, que ele não pode simplesmente virar para as pessoas e dizer assim: essa é a verdade, faça. Não, tem que ter racionalidade, tem que dizer: esse é o valor por causa disso. A proposta de Cristo vale a pena por causa disso, disso, disso e disso. E aí ele vai dizer: porque Ele nos espera. Ele nos espera. Não é nós que esperamos a humanidade que vem. É eles que nos esperam, somos nós que precisamos ir.
E continuando, ele vai dizer: a finalidade da igreja é a santidade do povo de Deus. E todos os batizados foram criados para a santidade. Não apenas os religiosos e o clero. Vocês entendem isso? Porque a ideia era o quê? Quem é chamado a ser santo? Padre e freira. Fora de padre e freira não existe. Só que o chamado à santidade é do batismo. Por isso que ele vai continuar dizendo: precisamos redescobrir o apostolado dos leigos, redescobrir a identidade missionária que receberam no batismo, tornando também eles, tornando também nós, autênticos apóstolos de Cristo no meio secular. Aí ele continua: precisamos aprender a reconhecer e respeitar a subjetividade de cada um. Vocês entendem a riqueza e a delicadeza de Deus, que é dizer que a subjetividade de cada um precisa ser respeitada? Continuando, ele vai dizer: acreditando que cada homem pode chegar ao conhecimento da verdade através da própria consciência. Aí ele vai falar: não devemos nos colocar como detentores da verdade, mas como servos da humanidade. Aí ele vai voltar ao clamor: vamos, pois a santidade é vocação de todos. Vamos redescobrir a identidade e a missão do leigo. Vamos acreditar que cada homem é capaz de Deus. Vamos, o homem nos espera. Eu acredito, meus irmãos, nós precisamos entender que nós somos fruto desse discurso. E que todo o movimento que a gente tem com comunidades novas, com leigos consagrados, faz parte desse processo. E desse novo da igreja, que abriu a igreja no sentido da abertura e do acolhimento do leigo, e deu ao leigo a oportunidade de redescobrir sua vocação, seu lugar. A pergunta que eu faço agora é: diante do espetáculo e diante da cena, qual é a melhor forma de dizermos isso? Qual é a melhor imagem para dizermos isso? Nós temos um concílio. Nós estamos com ele sozinho, no ambão, diante de uma capela de igreja de São Pedro lotada, com cardeais de um lado e do outro. E nós vamos dizer isso como? Nós vamos expressar isso como? Tem um coro. O coro foi colocado exatamente porque nós acreditamos que essa voz de João Paulo II é de nós. Hoje nós somos um eco dessa voz para a igreja e para a humanidade. Então, ele não vai, é um solo, mas o personagem não canta solo. Canta ele e canta o coro. Que forma nós vamos nos posicionar? Qual é a melhor forma de expressar isso? Expressar essa vocação do leigo, essa redescoberta, essa abertura da igreja, esse anúncio com racionalidade.